O Senhor depois levantou sua igreja na terra, começando em Jerusalém, como disse mesmo Jesus: fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder, e ser minhas testemunhas, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, até nos confins da terra. E a igreja cresceu, e eles se estenderam, e sim, e nós vimos um grande polo na Roma, e outro polo na Ásia Menor, e Paulo pregou, e Paulo levantou a igreja aí na Ásia, e Paulo levantou grandes igrejas na terra, e os apóstolos também. Essa é a nação santa. Aleluia. Tu fica Dor de serrado. barriga e sente o corpo arder muito. Não dá. Não dá, não dá. Aqui a mamãe ela disse que durante 2 anos, apóstolo, ela sofreu com fortes dores na coluna. Ela disse que também sentia o corpo arder como que jindungo. Aleluia, subiu à igreja com essas dores. Quando o homem de Deus tocou, é incrível, apóstolo, a dor da coluna sumiu. Ela disse que as dores também que sentia no corpo ardendo como jindungo também sumiu, para a honra e glória do Senhor Jesus. Bem forte para Jesus, bem forte. Uma semana com dor do ouvido. Dor do ouvido? Sim, esquerdo. Abra-te. E agora? Procura a dor aí. Estava doendo. Está doendo? Não tem, Emílio. Igualmente a nossa irmã ela também subiu no altar há uma semana sentindo fortes dores nos ouvidos, mas após o toque do homem de Deus, as dores sumiram, para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora sejam todos curados. Recebam cura no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Já era. Do outro lado, conectado, em nome de Jesus. Yeah. Oh, the Bible. Livro de Mateus, no seu capítulo número 7. Espero que eu não esteja perdido. Deixe-me lá ver, capítulo 7. O versículo, deixe-me lá ver. Falamos de não dar as coisas santas aos cães, da perseverança e oração. Agora é a porta estreita. Sim. Vamos falar agora da porta estreita. Sim, versículo 13. Não, versículo 12. Versículo 12. Capítulo 7, versículo 12 do Evangelho de Mateus. Assim está escrito: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Não sei se está aí o doutor Aberto. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Deixa-me aqui, Bafé, deixa-me aqui. Amém. Toda vez que vem e deparo-me com algo relacionado à lei, só me surge o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe. Esse lhe, fazei-lhe, está aqui uma conjugação que se nós recuarmos um pouquinho para trás, se eu recuar nesse caso, era motivo de muita contestação, de debate, de discussões, enfim, no seio da igreja, não é? Sim. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa-me lá, deixa isso para lá.
como dizem nossos irmãos brasileiros. Deixa para lá. Fazei-lhe também vós. Glória a Deus. Eu creio que você está a perceber o que isso está a querer dizer. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Repitamos o versículo número 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Glória a Jesus Cristo. Esta é a lei e os profetas. Olha, vamos ser sucintos, não é? De forma bem que é sintética. Glória a Deus. Curto e objetivo, porque também não temos muito tempo. Sim. Aleluia. Era importante também adorar a Deus. Não vamos deixar isso ao lado. Ou então dispensar, aleluia, essa parte de adorarmos, porque é uma necessidade, é mesmo uma necessidade. Assim como a oração também é uma necessidade. A própria palavra também, ouvir a palavra é uma necessidade. Porque ouvindo e recebendo a palavra que se prega, mas porque em verdade você crendo nela, e porque você creu nela, vai receber ela logo nesse caso. Ela alimenta o espírito do homem que a ouve. Por isso você vai ver pessoa que está desanimada, que está cabisbaixo, que está sem ânimo, ouvindo a palavra viva, recebe ânimo, recebe forças. Quantos estiveram fracos, frustrados, quais já entregaram as coisas santas aos cães e as pérolas aos porcos, mas ouviram uma palavra de fé em conversa, ou se calhar a pessoa com quem conversava nem sabia. Eu próprio já tive várias experiências do gênero, que eu comecei a conversar com pessoas que estavam frustradas, desanimadas, estavam já, enfim, sem forças mais para prosseguir, mas só de conversar com elas, receberam forças. E não são membros normais, obreiros, pastores, enfim, receberam forças, sentiram-se fortalecidas, renovadas, sentiram-se bem. E umas acabaram depois sendo sinceros, agradeceram, disseram, oh, graças a Deus, assim, isso não é de agora, já há bastante tempo. Sim. E aqueles que vão abrindo-se, vão falando, estou a passar isso, aquilo, e pronto, com conselhos daqui, daí, palavras daqui, palavras daí, de repente a pessoa recebe forças e dá continuidade ao seu caminho, né? A sua jornada. Tá bem? Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus Cristo prefere essas palavras dentre todas que ele já havia preferido, prefere também essas palavras quando ele discursava ou discorria no seu discurso, o famoso Sermão da Montanha. Ele diz, tudo quanto vós quereis que os homens vos façam, vós também deveis fazer a eles aquilo que vós quereis que eles vos façam. Vós também deveis fazer a eles. Sim. Se vós quereis que os homens vos amem, vós também deveis amar aos homens, porque a vida é uma semente. Aquilo que nós fazemos é aquilo que nós vamos colher. Aquilo que o homem faz é o que o homem vai colher. Aquilo que o homem pratica é o que o homem vai colher. Aquilo que o homem semeia é o que ele vai colher. A vida é assim. O que vivemos hoje é o resultado do que semeamos ontem. E o que vamos viver amanhã é o resultado do que estamos a semear hoje. Tá bem? Então, se você quer, nesse caso aplicando já, porque eu disse, vamos ser curtos e objetivos, aplicando já a nossa realidade, porque se Jesus falou aquilo para aqueles homens, ele estava a lhes mostrar que eles tinham que viver aquilo, se eles queriam realmente o que eles queriam, então tinham que viver a palavra, ou seja, tinham que saber que a vida é uma semente. Se eles quisessem ser amados, tinham que amar, tinham que semear amor. Assim, se eles quisessem, glória a Deus, alguém que fosse o que eles quisessem alcançar, aquilo que é lícito, obviamente, não o que é negativo. Os que fazem aquilo que é negativo são os contrários, né? Os das trevas, os do mundo, e fazem obras negativas, ou nesse caso,
procuram prejudicar, procuram enveredar em caminhos ilícitos ou caminhos ilegais, só em busca de seus objetivos, sim, seus desejos, seus caprichos, não querendo saber quais são ou então as consequências que podem advir dos tais caminhos que estão a seguir por causa de querer alcançar os seus objetivos, que por vezes são objetivos obscuros, então objetivos diabólicos, enfim. Não nesse caso, mas propriamente aqueles que buscam o Senhor, que acreditam no Senhor, que têm o Senhor como seu Deus. Esses devem crer e devem, glória a Deus, fazer as coisas, aleluia, se eles quiserem ter resultados, se quiserem ter uma resposta da parte de Deus, obviamente, porque quem está buscando Deus deve confiar em Deus. E quando vai fazendo as coisas, deve esperar Deus lhe recompensar. Sim, se quer ser amado, então Jesus estava a mostrar a eles: vocês querem ser amados, devem amar, querem ser honrados, devem honrar, querem ver vossos servos, querem ver as pessoas se submeterem a vocês, também devem aprender a submeter, devem aprender a serem humildes, querem ver as pessoas serem humildes e mansos para convosco, que vocês também devem aprender a fazer isso. Jesus falou para aquela multidão, mas aquela multidão hoje não existe, somos nós que estamos vivos hoje. E essa palavra agora é para nós, porque se essa palavra ficasse no tempo, ela não existiria mais hoje. Não existiria. Mas se ela hoje existe, é porque ela, glória a Deus, é também para nós. Porque nós hoje estamos vivos, estamos, glória a Deus, a usar essa palavra. Então, ela também nos diz respeito. A mesma palavra que Jesus falou para aquela multidão, para os seus discípulos que andavam com ele na carne, é a mesma para nós, até porque nós somos discípulos de Cristo também. Glória a Deus. Não diretamente, mas indiretamente somos discípulos de Cristo, porque estamos a acreditar e seguir um homem que acredita em Cristo, como disse Paulo: eu sou imitador de Cristo e vós imitadores de mim, ou meus imitadores. Então, se nós acreditamos e estamos a seguir alguém que nos está a guiar, nesse caso o apóstolo, e ele é discípulo de Cristo, ou serve a Cristo, nós também acreditamos no Deus que ele serve, no Deus que ele está a buscar, e estamos a seguir as mesmas pisadas, então indiretamente somos discípulos também de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, precisamos fazer aquilo que aqui o Senhor manda. Sim, e assim, glória a Deus, também estaremos a semear. E amanhã, que nós iremos colher. Amanhã você irá colher. E ninguém deve reclamar colheita, reivindicar colheita a um campo, a um lugar onde ele não semeou. Tá vendo? Não deve existir isso. Embora, apesar de que este mundo existe isso, esse mundo é um mundo de injustiça. Até aqueles que não fizeram, como eu já disse, usam da injustiça, usam da maldade, que enche os seus corações perversos, maldosos, para invadir até aquilo que não lhes pertence, propriedades alheias, e furtarem, roubarem, matarem, fazerem e desfazerem, porque são todos do mundo, são pessoas, enfim, ligadas ao maligno. Infelizmente tem pessoas que usam o nome do Senhor Deus vivo, pode ser crentes, para também praticarem tais atos diabólicos, para extorquir por pessoas, por exemplo, que vivem extorquindo, pregando o Evangelho, e em nome de Deus extorquem as pessoas, tiram casas, tiram transportes ou carros, tiram dinheiro, fortuna, as pessoas ficam miseráveis, as pessoas perdem tudo, porque acabam acreditando em falsas promessas de que se der tudo que tem, ou boa parte de tudo que ele tem, vai ter o dobro, o setuplo, de forma setuplicada, quer dizer, 7 vezes mais de tudo quanto ele tem, mas a pessoa acaba dando e não tem nada, antes perde tudo, até o bocado que ele havia restado, que ele ainda tinha, acaba também perdendo, porque fica completamente amaldiçoado. Então, quem é esse indivíduo, ou quem são esses indivíduos que fazem isso, que não tem piedade do pobre? Até o pobre, ele não tem nada, ele
coage o pobre a acreditar que deve fazer tudo das tripas do coração, porque ao fazer isso vai conseguir muito mais do que ele tem. E a pessoa vai fazer não por livre e espontânea vontade, mas sim por coação ou então por uma pressão que vem daquele que está a pregar a palavra. E tudo aquilo que diz segundo a palavra de Deus, tudo aquilo que se faz não de livre e espontânea vontade, mas por pressão, por causa do medo, não vai trazer resultados, porque Deus não vai responder. Ou o diabo que vai responder para enganar a pessoa, ou então não haverá nenhuma resposta. E Deus não responde. Coisas do gênero, porque a pessoa vai fazer por medo, não porque tem fé em Deus, não porque é fiel em Deus, não é porque acredita em Deus, que Deus abençoa, não, ele acredita de forma superficial que Deus abençoa, mas Deus só abençoa se fizer, não importa se é errado ou certo, aquilo que o pastor está a mandar. E o pastor que se aproveita de certa ignorância das pessoas no que tange que a palavra de Deus, o conhecimento concernente à palavra de Deus, e aí ele tira proveito para sugar, para extorquir, enfim. Quem é de Deus não faria isso. Aliás, nem por Espírito de Deus lhe deixaria fazer isso. Mas aqueles que não são de Deus, que são diabos, fazem isso. Tá vendo? Eles não têm piedade porque são do maligno. Tá vendo? Eles vão fazendo isso. Eles tiram. Tá vendo? É do mal. Mas de forma normal, aqueles que são de Deus, ou então alguém de forma normal que quer trabalhar de forma justa para ter as suas coisas, tem que saber que ao fazer só vai ter se ele semear, se ele trabalhar. O trabalhador deve esperar salário. Se ele estiver a trabalhar e fazer o seu trabalho como deve ser feito durante o mês todo, durante os dias do mês, para que no final do mês possa receber a sua remuneração. Aqueles que recebem salário mensal, aqueles que recebem que são pagos quinzenalmente, também é a mesma coisa. Aqueles que são pagos diariamente ou então semanalmente, é a mesma coisa. Cada um faz o seu dever, como disse Paulo, cada um fica na vocação que foi chamado. Sim, mas se não fizer nada, não pode esperar colheita ou então receber salário. Como é que vai receber se não trabalhou? Mas como eu disse, o mundo quer fazer o contrário. O mundo, por exemplo, quer forçar Deus a lhe dar as pessoas do mundo. Quando digo as pessoas do mundo, até que estão frequentando as igrejas, porque o mundo hoje não está só fora, está mesmo dentro das igrejas. O mundo, você não tem visto que o mundo está dentro das igrejas? O mundo está dentro das igrejas, ou das chamadas confissões religiosas, denominações religiosas, dos templos. Estão a encher os templos, quem são? Não são mundanos. O mesmo que se vai lá no mundo que se vai nas igrejas, vai ver que os cantores lá do que é do mundo, que estão lá com seus brincos, antes de cantar, fuma lá sua lhamba, põe lá sua cachaça, isso é whisky, a bebida hoje, como se chama aqui em Angola, do chefe, né? Pega lá sua droga, como dizia alguém, pega a sua droga e se injeta, né? Sobe lá no palco, está a cantar, todo agitado, todo mundo, esse homem é corajoso, cheio de ganza, assim. E os pregadores também, não são cantores, gospel, também estão a fazer a mesma coisa. Você vai estar lá a cantar com aquela toda ousadia, você está pensando que é ousadia santa, mas ousadia diabólica. Está cheio de quê? Cheio de drogas, nas suas veias, que está cheio de quê? De drogas, acabou-se drogando, para ter aquela coragem, não só coragem, mas também para ter aquela eloquência, aquela ousadia, enfim. E uns só cantam bem quando está catembado ou está sob influência de drogas, quando não está, não consegue cantar com aquela vivacidade, fica tipo está a dormir, coisa do gênero, porque não tem vida. E muitos é porque também o próprio pacto que ele fez com o diabo lhe obriga mesmo a fazer aquilo. Você tem que fazer isso, toda vez que tiver para atuar, tem que beber isso, tem que se injetar isso, tem que fazer não sei o quê para você. Se você não ouviram o testemunho de um pastor que nós temos, que era para pastor, mas que agora já é pastor, graças a Deus por isso, chamado Osmo, que andava com aqueles cantores mundanos. Ele estava lá, depois de que participou de um concurso lá, do Angola Encanto, enfim, ficou em terceiro lugar, uma coisa dessa. Ele estava lá a cantar e estava conectado com
um dos cantores famosos daqui de Angola, do mundo secular, e ele andava com eles, mas ele que era mais na questão de produção, enfim, isso tudo, e também cantava, né? E ele depois começou a resolver tentar também fazer seus trabalhos de forma individual, como gravar e tal, mas ele que não participava daquele conluio, poderia viver a sua prática mundana, como qualquer mundano, mas não aceitava exceder, tá bem? Exceder mais ou menos, viver a prática de homossexualismo, ou então aquilo que chamam de indivíduos, porque todos os indivíduos, esses mundanos, todos são bissexuais, todos eles são bissexuais, né? São bissexuais, tá bem? São bissexuais, e ele não enveredou por esse caminho, preferiu permanecer assim, até que um certo dia aquele indivíduo disse: você, enquanto continuar assim, não vai lá nenhum, aqui esse nosso mundo, você tem que beber, tem que fumar, tem que se envolver, ser com homem, ser com mulher, com quem você está pensando que é isso, se envolver com mulher? Não. Tem que fazer tudo. Existem aqueles que são homossexuais já assumidos, que só se envolvem ou com mulher iguais, que são as lésbicas, ou com iguais, que são os homossexuais, obviamente. Mas existem aqueles que são bissexuais, que se envolvem com pessoas do sexo oposto, mas também se envolvem com pessoas do mesmo sexo semelhante ou dele ou igual, do mesmo sexo, digamos assim. Assim. E o Osman não aceitou caminhar por esse caminho. Vivia a sua vida mundana, suas práticas mundanas de pecado, como qualquer um, assim, como fornicação e tal, mas não aceitou exceder. E aquele indivíduo disse: enquanto você ficar assim, você não vai a lado nenhum. Tá vendo? E não vai a lado nenhum. E quando aquele indivíduo abriu esse jogo, ele sabe que é só da fama. Você está vendo, eu sou da minha parte como os demais, não sei o que, é à toa, não é à toa, você tem que sacrificar. E foi quando ele ficou apavorado, ouviu o apóstolo falar, correu, foi até o monte, procurou do apóstolo e foi falar: olha isso, assim, mas como assim? Esse indivíduo aí que trabalha comigo, eu ando com ele, não sei o que e tal. Ele chegou a me dizer isso, olha, isso assim, o apóstolo explicou-lhe, não voltou lá mais, permaneceu, está conosco. Este é o mundo, este é o mundo que nós vivemos, mas infelizmente, como eu dizia, e isso também já está dentro das chamadas igrejas que são religiosas, ou então que dizem ser igrejas de Deus, mas que não são sinagogas de Satanás. Vai encontrar que os cantores gospel, os pregadores também bebem cachaça, fumam, se drogam. Porque quando ele está no altar a gritar, parece que passa um touro ou uma fera, e todo mundo, os dorminhocos espirituais, se não mesmo os mortos espirituais, cadáveres, infelizmente os cegos, os nus, os surdos, pensam que ouvem, pensam que veem, pensam que sentem, mas não sentem nada, não veem nada, não ouvem nada de Deus, tudo do diabo, tudo é satânico, tudo é que tem a ver com aquilo que é da morte. E assim eles vibram, dizem: uau, o homem está cheio, o homem tem Deus, o homem não sei o quê. E uns porque são eloquentes por natureza, e então daí a falar cheia de eloquência, e as pessoas pensam que aquilo é unção. Mas não tem nada a ver com unção. Vai ver na Bíblia que a maioria dos homens de Deus que tiveram cheio de unção do Espírito Santo não eram assim, por natureza, homens eloquentes. Moisés, por exemplo, mesmo o próprio Elias, não só os outros que surgiram, o próprio João Batista, mas quando o Espírito Santo lhes tomava, eles se tornavam eloquentes, tornavam fervorosos. Aí sim, isso já é uma coisa diferente. Então, praticamente é assim, você vê os cantores estavam a cantar com brincos nas orelhas, as cantoras não só com brinco nas orelhas, mas também com brinco nas narinas, aqueles que chamam, não sei qual é o nome que me foge na mente, que as mulheres gostam de pôr nas narinas, mas aquilo assim, das prostitutas lésbicas, está lá, está a cantar: oh, seu nome é Jesus, seu nome é não sei o que, é Jesus. Sim, pensem assim, não sei o que, mas que é uma lésbica
como há dias eu tive uma visão, eu já sabia que isso era assim, mas tive uma visão de um dos vocalistas do grupo, daquela banda Hit Song. E quando ele cantava depois, de repente eu vi o cenário, os meus olhos se abriram e eu ouvi uma voz que disse: esse é um que é homossexual. É um homossexual. E ele dizendo que ele gosta de criar cabelo. É por isso que ele cria cabelo à toa. Não é só criar cabelo à toa, ele é homossexual. Se vê que até em certas partes ele faz mesmo passar aquilo. E vejo como ele se veste, não só como ele se veste, mas também até no vestuário são um pouco discretos. E a mesma avó me disse: não, ele não é o único. Quase todos eles são assim. Aqueles que não são homossexuais são prostitutos, são adúlteros, são adúlteras. Tá vendo? E uns até começaram, não eram homossexuais, mas depois se tornaram homossexuais. Mas me foi dito aquele é mesmo já um grande homossexual assumido. Quer dizer, não é assumido assim a forma aberta, publicamente, que até muitos deles lá no seio deles sabem disso. Tá vendo? Então já estão a legalizar isso e as pessoas, aliás, já existe igreja nas Américas, ou na América, principalmente do Norte, e na Europa, já tem isso como algo normal, casamento gay. Tá, então estão lá a cantar, estão a cantar, mas são homossexuais, são drogueiros. Tá vendo? E isso é o que Jesus chamou de caminho largo. Ele disse, no versículo 13, e deveis entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Esse é o caminho largo e porta que é espaçosa, ou então, sim, é o caminho espaçoso e põe a porta larga, e muitos são os que entram por essa porta e por esse caminho. Tá vendo? Muitos. Mas ele disse que a porta, ou então, assim, a porta da salvação, quando a salvação é estreita, e o caminho, um caminho que é apertado. Percebeu? Caminho apertado e porta estreita que conduz à salvação. E poucos há que a encontrem. Por que poucos há que a encontram? Porque poucos há que a buscam. E dentre os que a buscam, por esse caminho, poucos há que a encontram. Por que dentre os que buscam, poucos que a encontram? Primeiro, já há um número reduzido que buscam por esse caminho. Por esse caminho, por essa porta, ou então, glória a Deus nas alturas, caminho, aleluia, apertado, e porta estreita e caminho apertado. E já são poucos que procuram por esse caminho. E dentro dos que procuram, poucos também procuram de todo o seu coração. Por isso é possível achar essa porta quando se busca ou se procura por essa porta de todo o seu coração. Tá vendo? Quem procura com fé de todo o seu coração vai achar esse caminho e essa porta. Tá vendo? E ele, quando fala porfiar e por entrar por essa porta, sim. No outro livro ele fala porfiar por entrar por essa porta. Por que de porfiar? Porque existe uma luta, uma guerra, como eu ensinei ontem, eu preguei ontem lá na casa de oração. Existe uma guerra, há um opositor, ou existem opositores antagônicos que se opõem à nossa fé, que não querem que a gente entre nessa porta, nesse caminho. Eles não querem, porque quem entra nessa porta vai entrar, vai sair, vai achar pastagem. Por essa porta é Jesus, esse caminho é Jesus, como é sabido. E quem entra vai achar a vida, e vida eterna, e vida com abundância. Mas acontece que a maioria do povo, dos humanos, não querem saber disso. Preferem o quê? O caminho espaçoso e a porta larga. Caminho espaçoso e porta larga. Por quê? Porque é uma porta e um caminho fácil. Ou nos mesmos, os homens vivem as suas vidas, a vida é minha, deixa a vida me levar, eu vivo a minha vida como eu quiser.
O homem vai lá com as suas mulheres, 2, 3, 4, 5 mulheres, é normal. Salomão também teve muitas mulheres, sem saber que nós não estamos mais na época de Salomão. E também Salomão teve aqui, não pensa que ele foi da vontade do Senhor de forma perfeita, não. Deus permitiu, como está escrito, por causa da dureza dos seus corações. Mas Jesus vindo, aquele que é, glória a Deus, aquele que trouxe a graça e a verdade, glória a Deus, foi restabelecida. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje já quem tentar ter mais de uma mulher está em pecado. E uma mulher que quiser tentar ter mais de um homem também está em pecado. Se antes já não era permitido mulher ter mais de um homem, e hoje muito mais ainda. Glória a Deus nas alturas. Mas vai ver que as pessoas querem e preferem entrar por essa porta larga, caminho espaçoso, ou porta espaçosa e caminho largo. Preferem entrar nesse caminho, nessa porta. Sabe por quê? Porque nessa porta desse caminho existe libertinagem. Não existe liberdade e libertinagem. Cada um faz o que ele quiser. Mas esse cada um faz o que ele quiser. Não é também bem assim. Porque o diabo é que engana eles. O diabo diz, o meu reino é mesmo assim, cada um faz. Mas aquele que vai fazer quando assustar, está aqui é decapitado. Vai fazer quando assustar, caiu na cova. Quando assustar, cortaram-lhe a cabeça. Quando assustar, já perdeu a vida. Tá vendo? Então o diabo fez isso, trouxe libertinagem ao mundo, as pessoas fazem, desfazem, cada um faz o que ele bem quiser, entre aspas, como eu já disse, para melhor serem enganados, para melhor ficarem confundidos, envergonhados, então, para melhor serem enganados por Satanás. E assim o mundo diz, o mundo cuia, o mundo é bom, o mundo é bom. Quantas pessoas preferem não ser crentes porque dizem ser crente é muito difícil? Eu já ouvi histórias de pessoas que disseram que não, ser crente é muito difícil, você tem que largar muita coisa, tem que largar o corpo, tem que largar a questão do sexo, tá vendo? Tem que largar as amizades, tem que largar não sei o quê, tem que largar aquilo, tem que viver acanhado, tipo um prisioneiro. Coitado deles, sem saber que eles é que são prisioneiros. Mas como estão enganados, estão a pensar que eles são livres, sem saber que os crentes, aqueles que têm o Senhor, que buscaram por esse caminho e acharam esse caminho, estão a viver a palavra, glória a Deus, aprenderam a semear para amanhã colher em tudo na vida, é assim. Esses é que são livres, porque no reino de Deus não se faz as coisas por opressão, como eu disse, que aqueles que ensinam a palavra, aquele que ensina a palavra, e o crente que ouve a palavra não deve fazer as coisas por coação ou então por obrigação, a margem da palavra da lei ou então da palavra de Deus, só para satisfazer os caprichos daquele que é o pregador ou o pastor ou coisa semelhante. Não, deve se fazer por livre e espontânea vontade, mas a palavra é pregada. Aquele que der ouvido vai posteriormente colher os resultados da sua obediência, da sua fé, da sua, aleluia, mansidão ou humildade perante o Senhor. Glória a Deus nas alturas, da sua fidelidade, porque ele, ao fazer aquilo que Deus requer dele, ele está a semear. Assim, ao fazer o bem ao próximo, também está a semear. E não precisa esperar colher daquele ou então receber recompensa daquele que ele está a ajudar, que você está a ajudar, que vai ajudar. Não, você, ao fazer, sempre pense, coloque sempre seus pensamentos no Senhor e esperar que o Senhor Jesus Cristo lhe recompense. E ele, como é justo e fiel, ele sempre recompensa todos aqueles que lhe servem, todos aqueles que, glória a Deus, semeiam. Ele não deve ninguém. No tempo da colheita, tudo brota, tudo brota. Nem sequer que é um grão fica em falta. Tudo, absolutamente tudo. Oh, aleluia. Deus não é injusto, por isso eu disse que as pessoas querem exigir colheita, querem pedir que Deus lhes conceda algo que eles não buscaram, que eles não semearam. Não semeou, mas quer buscar, quer que Deus lhe conceda. Não amou a Deus, não ama a Deus, quer que seja amado.
Não honrou a Deus e quer que seja honrado. Não buscou a Deus e quer que ache o favor de Deus na sua vida, ou que o favor de Deus se revele na sua vida. Não é possível. O favor até já existe. É só a pessoa tomar uma atitude, glória a Deus, sair de lá onde está e entrar onde deve entrar. Vai logo se deparar, aleluia, com esse favor. O favor não merecido chamado graça. Amém? Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar, devemos nos esforçar para entrar pela porta estreita. Assim, porque a porta larga e o caminho espaçoso, meus amados irmãos, só conduz à perdição. É mesmo perdição. É perdição, não conduz à vida eterna. E o que é isso, pastor? Não estou a entender o que é isso, porta larga e o caminho espaçoso. É o mundo. Tudo que tem a ver com o mundo, como eu já falei, prostituição, os vícios, tudo que é o vício. E João falou, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. E essa concupiscência? Concupiscência é cobiça. Os desejos da carne, que faz você cobiçar as coisas terrenas, coisas materiais. Quer coisas lícitas como coisas ilícitas. Que é coisas lícitas? Coisas que a Bíblia não proíbe que o crente não deva ter. Mas quando você cobiça, atenta para essas coisas, e o seu coração fica voltado para essas coisas, acaba se tornando pecado. Tá bem? E para não falar coisas ilícitas, que a Bíblia proíbe que o crente nem sequer deve tocar. Tá bem? Porque são coisas imundas. Mas se o crente tocar, acaba pecando contra Deus. Tá bem? Isso tudo faz parte do mundo. São as portas largas e os caminhos espaçosos. E as pessoas que estão a fluir os tempos, mas andam, vivem como eles bem querem. E dizem que Deus nos amou, é a graça. Onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Coitados deles. Nem entenderam por que Paulo disse isso. Não entenderam, infelizmente. Infelizmente, só o sangue de Jesus. Mas você está a entender, nós estamos a entender. E porque você está, como dizia Jonas Savimbi, você está a entender, então você deve praticar, você deve fazer, glória a Deus, aquilo que Deus está a pedir que você faça. Amém? E se você fizer isso, então pode esperar a resposta de Deus na sua vida. Salvação eterna, que é a vida eterna, e com glória a Deus, as suas recompensas, que seguir a vida com abundância. Amém? Ora bem, Deus abençoe a todos. Vamos dar por terminada a nossa reunião por agora, porque temos que nos conectar à reunião geral. Glória a Jesus. Mas antes gostaria de aproveitar, abençoar a todos que estão presentes. Por favor, você que quiser receber a bênção do Senhor, porque não por força nem por violência, sem precisar abrir o microfone, porque já não temos tempo para isso, mas pode levantar a sua mão e eu vou mandar a palavra. É só crer. A palavra vai chegar até você e o milagre de milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Milagre. Glória a Deus nas alturas. Não há mãos levantadas. Há mãos levantadas. Pensei que não houvesse. Glória a Deus. Muitas mãos levantadas. Glória a Deus. Maravilha. Eu não sei o que você deseja, o que você quer, mas só sei que Deus sabe. Deus conhece. Sim.
o que você tem no seu coração e, portanto, receba aquilo que você deseja. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu ministro a bênção na vida de todos que estão com as mãos levantadas. Eu não sei o que. Se alguém está doente, receba a cura. Se alguém está com uma dor, receba a cura. A dor vai embora, porque Jesus levou a dor e as doenças. Levou sobre si no Calvário. Lá no seu corpo, no madeiro, ele levou as dores. E os pecados também no seu corpo levou. No seu sangue fomos comprados. Receba a cura, você que está doente, que está oprimido. Receba a cura, se é o seu parente, da qual você está intercedendo. Se é uma bênção financeira, receba essa bênção financeira. Se é uma porta que está fechada, a vida financeira, se abre essa porta. Se é uma maldição, se é uma perturbação, desaparece essa perturbação. Essa maldição desaparece da sua vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se é uma bênção sentimental, na área sentimental, receba essa bênção sentimental. Receba essa bênção que o Senhor conceda o desejo do seu coração em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Receba isso. Aquilo que você deseja, que o Senhor lhe conceda em nome de Jesus Cristo, para que fique sabido que o Senhor visitou a terra, que o Senhor está vivo, que o Senhor está a fazer a sua obra, ou sim, e que as trevas, glória a Deus, não mais terão domínio que até então tiveram sobre o planeta Terra, mas que Jesus Cristo, aleluia, reina para todo sempre, Ele vive para todo sempre, e assim o seu servo enviado por Ele está a operar na terra, sim, e a obra ainda será concluída, será completada. Oh, aleluia, receba a bênção, Senhor, receba, ou sim a vida, ou sim a morte desapareça, se uma perturbação noturna desapareça, maus sonhos, ou sim, ou qualquer inquietação, tristeza na alma, aflição desapareça, se o desejo espiritual para orar, para se consagrar ou jejuar, receba essa força, receba essa vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, assim como o Senhor me tem dado essa graça, então receba também, ou você vai jejuar como nunca, e também vai orar assim, em nome de Jesus Cristo, o jugo farto desapareça pelo poder que é no sangue de Jesus Cristo, ou sim, cansaço, fadiga desapareça em nome de Jesus Cristo, receba, ou sim, a paz, você está sem paz, receba alegria, você está sem alegria, receba forças renovadas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, receba bênção, receba em nome de Jesus. Você queria diga amém, glória a Deus nas alturas. Amém, glória a Deus, amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos de forma rica e poderosa. Assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe mesmo a todos. Portanto, fiquem na paz, fiquem na bênção. Creio que você já recebeu a bênção. Amém, creio. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Se alguém estava a sentir dor, pode levantar, pode fazer um movimento, já não vai sentir mais essa dor. É o desafio, essa dor. Glória. Sentindo na mão. Algo já não existe mais. Levante-se, mexa onde você estava sentindo essa dor, senta a cabeça, mexa a cabeça, já não existe. Fala amém. Tendo seu filho, se é alguém, toque nele, já não tem mais esse mal. Já foi embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Fino? Oh, glória. Sim, daquela usá-la, fecha com fino. Sim, bem rápido. Sim, eu quero só uma orientação rápida. Eu como cheguei aqui em Angola e estou aqui na Mutamba e eu não sei como chegar outra vez aí na igreja. Eu esqueci o táxi. Não sei se pego o Benfica, só não sei se como chegar outra vez. Agora também já esqueceu. É assim, não, você está na só ser o Benfica, pego o Benfica, depois do Benfica, não sei onde, eu esqueci onde se pega outro táxi para ir. Quando chegar no Benfica, pega o táxi que vai sentido Zango pela via expressa, para ser mais simples. É certo?
Quando chegar no Benfica, lá mesmo, no que chamam término, paragem, não sei aonde, lá no Benfica, quando lá chegar, vai apanhar um outro táxi que vai, quer que vai para 11 de novembro, desvio do Samba, não sei aonde, é só subir e falar ao cobrador que vai ficar na famosa pedonal, ou então na ponte, aquelas pontes que estão aí, estrada, do cemitério do Benfica, certo? Fica, ok. Certo. Eu sei que deixar aí é só pegar uma motorizada e falar para deixar você lá na igreja, na rua 149. Tá bem, tá bem. É tão simples assim como beber água. Glória. Tá bem, obrigado. Deus, que Deus abençoe. Vamos nos encontrar sábado mesmo. Tá bem. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos Ruth e Freitas. Glória a Jesus Cristo. Deus abençoe, fique na paz, fique na bênção. Mamãe Tânia Caetani. Amém. Aqui estou. Pai, amém. Glória a Deus. Para o pastor Fernando Moio, para a pastora Dérito e as obreiras. Glória a Deus. E aos demais irmãos e irmãs, aos obreiros, fiquem na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como dizem os católicos. Mas é a palavra deles, imitaram do santo apóstolo Paulo, assim, que dizia, glória a Deus, Paulo até dizia, eu saúdo-vos com ósculos santo. Eu, quando falava isso na igreja, as pessoas ficavam escandalizadas, as pessoas até, quando tentei falar um pouquinho acerca disso, preferi não falar, não é? Glória a Deus nas alturas. As pessoas saíam escandalizadas, esse homem fala cada coisa, ósculos. Só sai de Jesus. Ósculos. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos juntos, como se diz aqui em Angola. Amém. Fiquem todos na paz e na bênção. E até logo mais. Glória a Deus. Vou encerrar a sala. Amém, amém. Glória a Deus. Até mais, minhas amadas irmãs. Amém. Glória a Deus nas alturas. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Mateus capítulo número 8, versículo, glória a Deus. Número 8, é melhor, é 9. Perdão, 9, capítulo 9, porque já terminamos o 8. Hoje falamos ontem dos endemoniados, não é? Glória a Deus. E hoje vamos falar do paralítico de Cafarnaum. Começando propriamente no capítulo número 9, no seu primeiro versículo. Assim está escrito: e entrando no barco, passou para a outra banda e chegou à cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados que são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Glória a Jesus Cristo. E glorificou a Deus. A multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Louvado seja Deus. Mas na verdade aí não estava só um homem qualquer, não. Estava aí o próprio Deus encarnado. Mas claro, Jesus não estava a operar e não fazia as obras como Deus, fazia as obras como servo de Deus, fazia as obras como, glória a Deus, aquele que Deus havia enviado para ajudar os humanos, como homem. Por isso ele dizia: o Filho do Homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos agora ver um pouquinho, perceber, ou estudar um pouquinho isso que aconteceu naqueles dias. Após Jesus ter libertado aqueles
endemoniados, gergesenos, e eles, ao se aperceberem de tudo quanto aconteceram, porque aqueles endemoniados que foram libertos já estavam em são juízo, e não só o que aconteceu também com a manada de porcos que havia se precipitado num despenhadeiro até ao lago, nesse caso, ou ao mar, e os porqueiros, vendo isso, relataram a toda a comunidade, e eles rogaram ao Senhor para que se retirasse os seus termos. E o Senhor, subindo novamente ao barco com os seus discípulos, se retirou daí e voltou para a cidade. Assim, voltando, ele de repente entra, o outro escritor diz que ele entrou em uma casa e ele nem poderia ter se esconder ou comer alguma coisa lá mesmo onde ele havia entrado, embora aqui Mateus não faz essa descrição, só diz que chegou logo à cidade, e logo quando ele chegou à cidade trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Assim, glória a Deus. Mas os outros dizem que entrou numa casa e lá ele estava, glória a Deus, e quando se aperceberam que ele estava lá, a multidão fluiu àquela casa e ficou cheia. E esses indivíduos, quando se aperceberam que Jesus estava lá, levaram o indivíduo que estava doente ou paralítico, nesse caso, e não havendo como passar aquela multidão até chegar onde estava Jesus, então tiveram que arranjar outra forma para que pudessem fazer chegar o doente aos pés de Jesus, em si Jesus curasse ele. Mateus, como eu disse aqui, não faz essa descrição, mas os outros dizem, glória a Deus, que eles tiveram que abrir o teto da casa onde estava Jesus, para que pudessem fazer descer o doente que estava deitado na cama, a própria cama também, onde estava até onde Jesus estava, né, na sala, não sei onde, enfim, da mesma casa, creio que na sala, vamos assim dizer. E Jesus, vendo a fé deles, disse-lhes, oh, aleluia, viu a fé não só do homem que estava paralítico ou deitado na cama, mas também viu a fé daqueles homens que estavam a carregar aquele paralítico. Não só levaram ele até aos pés do Senhor Jesus Cristo, mas a tamanha ousadia que eles tiveram, mesmo aqueles obstáculos, aquelas dificuldades, aqueles impedimentos que eles tiveram, ainda assim eles não pararam, romperam os obstáculos, não olharam para aparentes consequências, porque você invadir uma casa arrombando o teto, aquilo é crime, é invasão não só de privacidade, mas de propriedade, enfim, isso tudo, mas eles não quiseram saber. Eles só queriam ver o amigo, o parente ou então o companheiro deles curado, livre daquele mal. Tá vendo? Glória a Deus nas alturas. E eles que bem sabiam que depois daquilo, o que viria seria já para eles o mais leve, não é? Sim, porque eu creio que eles não estavam mesmo conformados, mas estavam aflitos, tristes, pelo tempo que o companheiro deles, ou o parente, ou o amigo, não importa, glória a Deus, qual era o laço, assim, sanguíneo, então, que os aproximava. Sim, creio que eles não estavam tristes, aflitos, mas quando viram que Jesus, ou então havia alguém que curava, que levantava paralíticos, até mortos ressuscitava, disseram consigo mesmo, essa é a oportunidade para o nosso, glória a Deus, companheiro, receber a cura e ficar curado, ser livre deste mal. Sim, e as demais coisas nós poderemos reparar como assim, como resultado daquilo que é o objetivo alcançado, que é a cura do companheiro deles. Glória a Deus, eles estavam motivados, louvado seja o nome do Senhor. Agora seria frustrante se o amigo deles não tivesse ficado curado e aqueles prejuízos que eles provocaram, e ter que ressarcir
ter que restituir, ter que reparar os danos provocados por causa da atitude que eles tomaram de levar o companheiro deles deitado para receber a cura. Se ele não ficasse curado, seria uma frustração autêntica e não só ter que pagar, como eu já disse, os danos causados, enfim. Mas graças a Deus o companheiro deles ficou curado, ficou livre. Mas uma coisa Jesus disse, quando Jesus viu a fé deles, disse-lhe ao paralítico. Por isso eu disse que a fé que Jesus viu neles não foi somente dos homens que transportavam ele, mas foi do próprio paralítico, assim também como dos homens que o transportavam. Porque para o tal paralítico ser transportado até aos pés de Jesus é porque ele aceitou. E se ele aceitou é porque ele creu que seria curado. Então todos juntaram a fé, ou nesse caso uniram-se, falaram a mesma linguagem. Você vai ficar curado se esse homem tocar em você, se esse homem orar para você, se esse homem se você se encontrar com ele, se deparar com ele, você vai ficar curado. E ele disse, eu creio. E assim todos disseram, nós cremos, assim vai acontecer, vamos. E assim foram. E Jesus olhou e percebeu no espírito que eles tinham fé. Sim, glória a Deus. E não era uma fé pequenininha, não. Glória a Jesus, porque se viu pela atitude que eles tomaram. Disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Isso também dá a entender que aquele homem estava naquele estado por causa dos seus pecados. Significa que ele havia pecado, por isso ele contraiu aquela enfermidade, ou então aquela paralisia, aquele mal. Por isso Jesus disse, perdoados são os teus pecados. Com quem diz, já que os pecados te são perdoados, consequentemente, tu estás curado. Sim, ou vais ficar curado ou estás curado. E acontece que havia sempre lá aqueles que andavam espionando o Senhor, que andavam acompanhando ou seguindo o Senhor, não como discípulos, não como discípulos que queriam aprender, porque discípulo, eu já expliquei a diferença entre discípulo e o aluno, e um simples seguidor. Sim, todo discípulo, eu já havia falado, não quero falar disso, todo discípulo é seguidor e também é aluno, mas nem todo seguidor é discípulo e aluno, e nem todo aluno é discípulo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Mas acontece que aí havia tudo por um pouco. Havia os discípulos, havia discípulos e alunos. Glória a Deus, tinha o discípulo e aluno, e havia também seguidores, simples seguidores, que seguiam o Senhor porque viram algum milagre, viram alguma coisa, e aqueles que seguiam o Senhor porque queriam encontrar alguma falha, algum erro para acusar o Senhor. E aconteceu nesse mesmo dia, quando o Senhor disse, os teus pecados te são perdoados, ou perdoados te são os teus pecados, os escribas que aí estavam começaram a dizer consigo mesmos. Eles não abriram a boca para falar, porque eles perceberam que se fizessem isso, o Senhor logo ia ver. Eles se enganaram, pensaram que o Senhor só ouvia, e só via quando se abrisse a boca para falar, ou fazer assim com as mãos as obras de forma invisível aos olhos nus, como se diz. Não, eles se enganaram. Não sabiam que o Senhor conhecia até os pensamentos dos homens. Não é adivinhação, não. Não é aquele esforço que os psicólogos fazem ou os outros homens fazem para adivinhar ou coisa do gênero. Não. O Senhor sabia o que havia no coração dos homens. Por isso João fala que ele não precisava de que alguém testificasse do homem ou do que havia no homem, porque ele bem conhecia o coração dos homens. E aqueles homens, aqueles escribas, quando viram o Senhor a falar que os teus pecados são perdoados, eles começaram a dizer consigo mesmos, ele blasfema, tá vendo? E em outra passagem, em outro livro diz que eles começaram a dizer, ele blasfema, quem é esse vai perdoar pecados? O único que pode perdoar pecados é Deus. Como é que vai dizer que ele perdoa pecados? Porventura não é isso que hoje em dia as pessoas dizem, nem que as pessoas andam aí a falar. Uns dizem, não, quem é você para julgar? O único que pode julgar e condenar é Deus. O único que conhece o que é o coração das pessoas é Deus. E o único também que pode dizer se o homem foi para o inferno
ou foi para o céu. Até não dizem que foi para o céu, não só diz, o único que pode dizer que foi para o inferno é Deus, só Deus é quem sabe. Mas quando é para o céu, não dizem que só Deus é quem sabe. Quando é para o céu, dizem, o irmão foi para o céu, aleluia, amém, 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 amém. O irmão foi para o céu. Ninguém diz, não, quem sabe se ele foi para o céu? Só Deus é que sabe se ele foi para o céu ou não. Poucos ou raramente se ouve as pessoas dizerem, estou a falar daquilo que tem a ver com o mundo cristão ou com os crentes. Quando o crente morre, todos ficam com aquela convicção de que foi para o céu, o irmão foi para o céu. Se disser, não foi nada para o céu, foi para o inferno, quem é você para falar isso? Quem é você? Só Deus sabe se ele foi no inferno, foi para o inferno ou não. Quem é você para julgar? Não pode julgar, não sei o que, não sei o que. Não é isso que aconteceu quando o apóstolo falou do Lázaro, que o Lázaro foi diretamente para o inferno. As pessoas estavam escandalizadas, uns começaram a fazer vídeo, não, esse não sei o quê, quem é você para julgar, não sei o quê, o único que pode julgar é Deus, para condenar é Deus, porque não é só do cozido, não sei o quê, o único também que sabe que para onde a pessoa foi, se foi para o inferno, é Deus, não sei o quê, mas quando é para o céu, todos dizem, não, foi para o céu, até o ímpio, pecador, o prostituto foi para o céu. Não, ele não foi para o céu, foi para o inferno. Quem é você para dizer que foi para o inferno? Só Deus sabe se ele foi para o inferno. Mas quem é você para dizer isso? Coitado dos seres humanos. Era mais ou menos o mesmo que esses homens estavam aí a falar, querer dizer. Tá vendo? Quem você é para perdoar pecados? O único que perdoa pecados é Deus. Se esqueceram que aí estava alguém que perdoa pecados, que retém os pecados dos homens e também perdoa os pecados dos homens. E Jesus lhes mostrou, não é? Disse-lhes, mas Jesus, que conhecendo os seus pensamentos, versículo 4, disse, porque pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Perdoar, ou dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda. Qual era o mais fácil? Analisando nós, vemos que o mais fácil era dizer, perdoados te são os pecados, do que dizer a um paralítico, levanta, paralítico, e anda. Tá vendo? Era mais fácil dizer, perdoados te são os pecados, do que dizer a um paralítico, já estava não sei quanto tempo, paralisado, paralisia total, deitado na cama. Se ele estava deitado na cama porque não tinha condição nenhuma até de ficar sentado, tá vendo? Mesmo que ele tivesse sentado, mesmo que ele sentasse, era paralítico na mesma, tá vendo? Então dizer ao paralítico, levanta-te e anda, é uma coisa já fora de sério. Mas agora dizer, são perdoar os pecados, qual é o peso que há nisso? Mas eles estavam escandalizados, queriam encontrar sempre um erro, alguma coisa da parte do Senhor, mas também não tinha nada. Não conseguiram apanhar o Senhor em algum tropeço ou a tropeçar em alguma palavra, coisa do gênero. Estavam sempre a procurar achar alguma culpa, coisa semelhante, mas infelizmente, glória a Deus, digo infelizmente porque estavam a ser induzidos pelo diabo e ficaram endurecidos, no lugar que deviam ter dado crédito por tudo quanto eles já haviam visto, milagres, manifestações de verdade que o Senhor pregava, ensinava. Glória a Deus, a sua própria vida, de dia e de noite, era uma carta branca, mas estavam aí a questionar. E o Senhor mostrou a eles dizendo, glória a Deus, no versículo a seguir, 6, ora para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. O paralítico levantou-se e foi para a sua casa. E Jesus, como se diz aqui na gíria angolana, para dar mais raiva, disse ao paralítico, ainda que antes de dirigir ao paralítico, disse, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico,
toma a tua cama, ou seja, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o homem se levantou, pegou na sua cama e foi para a sua casa. E todo mundo se maravilhou, toda a multidão disse: uau! Oh, hoje vimos prodígio. Hoje vimos prodígio. Glorificaram a Deus que dera tal poder aos homens. Deram glórias a Deus. Ah, Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. E até hoje se verifica isso, meus amados irmãos. Já naqueles dias Jesus estava a mostrar e ele, glória a Deus, sendo não só Deus encarnado, mas, como eu já disse, ele não agia, não operava como Deus, operava, agia. Nesse caso, o seu ministério terreno, ele fazia as coisas não como Deus, mas como homem. Por isso eu sempre dizia: o filho do homem. Sim, como homem, não como Deus. Glória a Deus nas alturas. Porque Deus não precisa jejuar, Deus não precisa orar, Deus não precisa nada. Os homens é que oram para Deus, ou então é que oram. Sim, suplicando a Deus, é que jejuam para buscar a Deus, para implorar a Deus. São os homens, e não pensam que Deus se fortalece ou fica forte com as orações dos homens. Não. Se os homens não orar, Deus vai ficar fraco. Não tem nada a ver. Deus não é como os principados, as potestades, os diabos, ou então os anjos caídos que estão lá, ou até mesmo os anjos eleitos, né? Que são fortalecidos com as orações dos santos. Os santos, quanto mais oram, dão cobertura aos anjos, para os anjos estarem mais fortes e assim, ao entrarem na peleja contra os poderes das trevas, poderem prevalecer, tá vendo? E darem cobertura, como por exemplo os arcanjos, para descerem e vir fazer, nesse caso, desbaratar os poderes das trevas, que estão em uma nação, tem que encontrar uma cobertura. Ou de um homem que ora mesmo orações agonizantes, não orações de meia tigela, orações soltas. Aliás, eles nem descem. Sim, anjos, aqueles mensageiros podem descer, mas também com muita dificuldade, por causa dos impedimentos existentes nas regiões celestiais. Assim, mas se for um homem ou mais de um orarem ardentemente, de forma persistente, vão criar uma nuvem de cobertura nas regiões celestiais. E assim os arcanjos descem, tá bem? E eles, quando descem, começam a destruir, começam a quebrar, começam a desbaratar. Assim aconteceu lá na Babilônia. Daniel começou a orar, começou a buscar, e assim desceu, glória a Deus, Gabriel, enviado do céu. Só que Gabriel encontrou oposição nas regiões celestiais, claro. Ele, quando ele desceu, ficou lá a lutar. Ele não ficou assim preso que amarraram ele, não. Ele ficou lá a lutar. Taca, 21 dias, 3 semanas. Tá vendo? No espírito não, que não se conta também 21 dias. Nos 21 dias aqui na terra. No espírito aquilo é tipo segundos. Tá vendo? Tipo segundos ou minutos, vamos assim falar, né? Taca, enquanto estava aqui. E Daniel persistiu. E a persistência de Daniel fez com que Deus ordenasse a Miguel para que descesse para ajudar para ajudar Gabriel. E foi assim que Miguel desceu e ajudou Gabriel, né, a desbaratar aquele e afugentar aqueles poderes das trevas. E assim Gabriel desceu, foi ter com Daniel, glória a Deus nas alturas. Mas ainda assim Gabriel disse-lhe, então o anjo, né, disse-lhe que ele ainda voltaria a pelejar contra aqueles poderes das trevas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Glória a Deus nas alturas. Sim. Mas assim como os crentes oram e oram-se a Deus, não se ora aos anjos, não, nós não intercedemos ou não oramos para os anjos. Não dirigimos as nossas orações para os anjos, mas para Deus. E só que Deus faz com que, através das orações dos santos, haja uma cobertura, uma nuvem lá nos céus para dar cobertura aos anjos. E eles sentem-se mais fortalecidos. Mas Deus não se sente nem fraco nem forte com as orações dos santos, não. A única coisa que acontece é que quando os santos estão a orar, Deus fica alegre.
quando os crentes estão a louvar, Deus fica alegre, e por sua vez Ele derrama fortaleza. Ele derrama o espírito de fortaleza para se cumprir a palavra que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Sim, e que a nossa força vem do Senhor, vem do vivo Deus. Glória a Deus nas alturas. E os principados e as potestades do mal, os poderes das trevas do mal, eles também se fortalecem com o que? Não só com as orações dos diabos, dos feiticeiros, dos macumbeiros, dos quimbandeiros, mas também a própria prática do pecado, dos pecadores. Tá vendo? Quanto mais o mundo vai cometendo pecados, quanto mais os homens vão pecando, esses poderes das trevas vão ficando fortes, e vão causando mais danos à terra, porque eles vão sufocando mais a terra. Quanto mais ficam fortes, mais almas aprisionam, mais feiticeiros eles vão levantando, e mais destruição, mais roubo, mais morte, e eles vão causando, porque eles não sabem fazer nada senão matar, roubar e destruir. Glória a Jesus Cristo. Mas Jesus se manifesta 100% como Deus, mas 100% também como homem, e porque estava a lidar com os homens, então ele bem sabia que estava na carne, e ele teve que orar e jejuar para que ele recebesse o poder do alto, para enfrentar os poderes das trevas, para desbaratá-los, desfazendo as suas obras na vida dos homens, claro, porque ele ia libertar os cativos e oprimidos, como esse paralítico, ao ser liberto, ao ser curado e seus pecados também sendo perdoados. É claro que houve uma casta de demônio, ou mais de uma casta, depois expulsa do corpo daquele homem. Houve um mal que foi expulso, foi removido do corpo daquele homem, fez com que ele ficasse aquele tempo paralítico. É claro que existem uns que ficam paralíticos não por uma enfermidade, mas por um acidente. Se calhar terá caído de uma árvore até o chão, até de um precipício, e quebrou-se-lhe as pernas, ou então alguém lhe precipitou empurrando, ou até se calhar terá acontecido uma outra coisa, algum objeto contundente terá caído sobre seus pés, ou algum objeto pesado caiu sobre seus pés e quebrou-se-lhe as pernas, e coisa semelhante, como pode ser também enfermidade, né? De repente, por causa dos seus pecados, creio que terá acontecido, por causa dos seus pecados, também os pecados fez com que os demônios entrassem e causassem paralisia, assim, ficasse completamente paralisado. Por isso Jesus disse-lhe, ou seja, os seus pecados estavam perdoados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como foi com aquele pecador e paralítico que estava há mais de 38 anos, que estava bem ao lado do tanque de Betesda, que queria receber o milagre, que pelo agitar das águas lá no tanque de Betesda, sim. Mas Jesus ajudou ele, dizendo-lhe: vai, estás perdoado, ou seja, levanta-te, toma a tua cama e vai-te embora, porque estás curado. E ele se levantou e foi-se. Mas, glória a Deus, Jesus, quando se encontrou novamente com ele, disse-lhe: olha, já estás curado, no templo, nesse caso já estás curado, não peques mais para que não suceda coisa pior. Tá vendo? Que significa também, por causa do pecado, ele havia contraído aquela paralisia. Esse homem também, por causa do pecado, havia ficado paralítico, paralisado. Mas aí estava aquele que perdoa os pecados. E o homem perdoou os seus pecados porque eles manifestaram uma atitude de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Manifestaram uma atitude de fé, uma atitude que mostrou, que chamou a atenção ao Senhor. Enquanto uns só iam lá para apertar o Senhor, uns só iam lá para incomodar o Senhor, outros só iam lá porque queriam ver algum milagre para comerem o pão, ou um milagre da multiplicação do pão, não um milagre de transformação de suas vidas. Não queriam saber nada disso. Eles queriam milagre de multiplicação das suas vidas. Isso que isso quer dizer? Queriam bênçãos materiais, não só ver Jesus operar na vida das pessoas para pularem, para saltarem de emoção, como aconteceu ao levantar esse paralítico. Eles pularam, saltaram de emoção, porque ao dizer que Deus, ou ao glorificarem a Deus, ao darem glórias a Deus, e todos pasmados, admirados ou maravilhados, porque eles viram aquele milagre, eles viram
o poder de Deus mais uma vez se manifestar, tá vendo? Na vida de alguém. Não foi diretamente nas suas vidas, mas viram alguém que foi curado, que foi levantado. Assim. E por vezes eles também esperavam que vissem Jesus fazer um milagre como de multiplicação dos pães, e não só, para que eles também pudessem se beneficiar, tá vendo? Mas não estavam preocupados em ver o milagre da transformação, porque uma coisa é milagre de transformação e outra coisa é milagre de multiplicação. Amém? Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também, como eu já disse, havia aqueles que não queriam ver milagre nem de multiplicação, muito menos de transformação. O que eles queriam é ver fracasso. O que eles queriam é ver Jesus fracassar. Por isso eu falei que o que teria acontecido a esses homens, que levaram o amigo deles ou parente, não sei quem quer, assim, era ele para eles, nesse caso. E ele que ter chegado lá e não ter levantado, não ter recebido a cura, o que teria acontecido? Frustração. Teriam saído de lá decepcionados. E imagine também os danos que eles provocaram ao criar aí uma situação constrangedora com o dono da casa. Como seria as consequências? Seria ainda mais frustrante, não é? Saber que você tem que repor os danos que você causou, porque você queria alcançar um objetivo, mas não conseguiram. E seriam ainda mais pressionados por aqueles bandidos que aí estavam, os escribas e os demais judeus, seriam ainda mais pressionados, condenados, enfim. Mas porque alcançaram o objetivo deles, ninguém mais até ficou aí tão preocupado, porque tem que pagar. Não é que não pagaram, mas não ficaram aí tão, porque todo mundo ficou aí a pular, a saltitar, até os inimigos foram lá, ficaram envergonhados. Aqueles que só queriam ver fracasso, que só queriam ver acontecer alguma coisa negativa. Eu creio que quando viram um paralítico, disseram consigo mesmos: desta vez não vai conseguir. Mas de repente então ouvir: os pecados te são perdoados, filho. E ficaram escandalizados: que é isso? Pecados são perdoados. Esse homem blasfema, esse homem. Não é a mesma coisa que andam a falar as pessoas do apóstolo. Quanto mais o apóstolo for cada palavra que o apóstolo fala, é motivo dele se escandalizar. Que isso? Homem orgulhoso, homem blasfemador, homem herege, homem não sei o quê. Também era a mesma coisa nos dias do Senhor Jesus Cristo. Uns diziam que era herege, outros diziam que tinha o próprio Belzebu, por isso aqueles milagres se operavam dele. Uns diziam que ele era o próprio Belzebu em pessoa, uns diziam que era um blasfemador, uns diziam era um assado cozido, cada um, enfim, tá bem? Glória a Deus nas alturas. Em suma, as pessoas não sabem o que querem. O diabo endurece as pessoas e vão procedendo, infelizmente, conforme o desejo daquele que os cegou. Embora existam aqueles que até são das trevas, não é? São mesmo das trevas que fazem esse trabalho de forma consciente, porque eles querem alcançar seus objetivos diabólicos. Mas como é Deus agir na vida do seu servo, então não há ninguém que possa frustrar aquilo que vem de Deus. Glória a Deus nas alturas. Não há ninguém que possa parar aquilo que vem de Deus. Em suma, a atitude desses homens, quer do paralítico, como também dos outros que levaram a ele, chamou a atenção do Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Chamou a atenção. Por isso eu disse, muitos lá iam, tá bem? Não pensa que aí não havia doentes, havia pessoas doentes, mas será que todos que lá estavam foram curados? Creio que não. Exemplo vivo é só ver aí na mulher do fluxo de sangue. Havia muita gente que estava também doente e apertavam o Senhor, mas chegou uma mulher que tocou na orla, quer dizer, na ponta, uma parte do vestido, mas claro,
Sim, não todos vestidos do Senhor, ou não o manto do Senhor, só tocou na orla do manto do Senhor e saiu virtude do manto do Senhor que curou aquela mulher. E o Senhor sentiu que saiu virtude dele. E o Senhor disse, alguém me tocou. Mas havia uma multidão que tocava nele. E por isso os discípulos ficaram assim, meio escandalizados. Que isso, Senhor? Há uma multidão aqui que te cercou. E como dizes que alguém te tocou? Porque Jesus era tão popular, andava no meio das pessoas, a pé, a multidão seguia ele, enfim, e muito mais. E era assim o ministério dele. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse, não, alguém me tocou. Os discípulos não entenderam, mas nós hoje podemos entender, creio que depois entenderam, né? Que Jesus estava dizendo, em outras palavras, essa toda multidão que aqui está, não me tocou como tal, está a me apertar. Só está aqui a tentar, está aqui a me incomodar, mas se não tocar o meu coração, não estão. Por isso não está saindo virtude de mim para curar os que estão aqui, dos que estão doentes. Mas alguém, no meio dessa multidão, tocou o meu coração e assim saiu virtude dentro de mim e tocou neles, ou nela, ou nele, e curou. Tá bem? Até que a mulher, para se perceber, ficou assim tremula e depois manifestou-se. Tá bem? Glória a Deus nas alturas. Mas esses homens, a atitude de fé deles fez com que o Senhor fosse tocado. E porque o Senhor foi tocado, então o Senhor concedeu perdão e consequentemente a cura. Glória a Deus nas alturas. Porque os pecados, ou o pecado é a causa das doenças e consequentemente é a causa da morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então, havendo perdão do pecado, também há a cura do que, né? Das enfermidades. Amém? Havendo perdão do pecado, repito, havendo perdão de pecados, também há a cura das enfermidades. Mas se não houver perdão de pecados, não haverá cura das enfermidades. Toda aparente cura é algo simplesmente passageiro. É algo simplesmente passageiro. Por isso, o quimbandeiro, o falso profeta, não pode curar ninguém que tenha contraído doenças ou que esteja em pecado. É impossível. Vai curar como? Se a pessoa está em pecado e o falso profeta olha para ele aí diz que está curado, aquilo não é cura. Aquilo é o drabice. Aquilo é mentira. Porque a verdadeira cura só vem quando há perdão dos pecados. Porque você vai ver pessoa que foi curada, mas porque continua a praticar seus pecados, volta novamente a ficar doente, só que pior do que antes. E as pessoas provavelmente não podem, imagina que ficou curado, olharam para ele, ficou curado. E como é que agora ficou doente? Não, isso é mentira, não. Se foi o homem de Deus que orou para ele, não é que houve mentira, não. Não houve mentira, é verdade. Mas porque a pessoa não permaneceu na verdade, ou não quis buscar a verdade, para achar a verdade e ser liberta pela verdade, então o mal que já tinha saído voltou. E Jesus disse, quando o mal sai, porque onde há doenças há demônios, por causa do pecado, como eu já disse. Porque o pecado atrai o demônio, é como a sujidade, não é? Onde há sujeira, onde há escórias, necessariamente haverá demônios, ou então haverá moscas. Assim são os demônios, onde há lixo, onde há nodo, onde há coisa que é fedorenta, que os atrai, eles estarão lá. Você pode enxotá-los, não vão sair. A única forma só de afastá-los é limpar aquilo tudo. Então, sem precisar fazer muito esforço, vão desaparecer eles próprios. Quando nos assustar com o passar do tempo, ou de minutos, enfim, já não haverá mais moscas. Tá bem? Glória a Deus nas alturas. Mas enquanto existir aquilo que lhes atrai, eles continuarão lá. Todo esforço que for feito, que não seja para erradicar, eliminar a causa que atrai eles, será em vão. Mas se eliminar, se erradicar a causa que atrai as moscas ou os demônios, então eles também desaparecerão. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse que quando o demônio sai do corpo de alguém que está causando doença, que está levar a pessoa
a prática do pecado. Quando ele sai, ele fica nos ares. O espírito imundo fica nos ares. Ele fica, depois ele volta e diz, olha, eu voltarei à minha casa. Vai voltar, vai espreitar, vai ver que a casa está adornada, vazia, quer dizer, é uma casa que está desocupada, não tem ninguém. Tá bem? Ele vai dizer consigo mesmo, eu tenho que voltar à minha casa. Mas não voltarei sozinho, porque se eu for expulso de dentro dessa casa, ainda não devo voltar sozinho, para não ser expulso novamente. E assim, se calhar nunca mais ter a oportunidade de voltar a entrar nela. Ele vai convidar mais 7 diabos piores do que ele, mais cabeçudos do que ele. Tá bem? Com cabeças bem grandes. Se ele que é corpo pequenininho, mas cabeça bem grande, ou corpo bem grande, cabeça bem pequena, ou vice-versa, ele vai convidar outros mais, 7 mais grandes do que ele, 7 cabeçudos, né? E com ele vai fazer um total de 8. E assim entram na vida daquele homem. E Jesus disse que o estado daquele homem, o último seu estado, será pior do que o primeiro. Tá bem? Por quê? Porque ele não conheceu a verdade, não buscou a verdade, não permaneceu na verdade para conhecer e ser liberta pela verdade. Tá bem? Glória a Deus nas alturas. Então, quando algum falso profeta ora para alguém, recebe aparentemente cura, aquilo não é cura. Aquilo é odrabice, é falsidade. Tá bem? O demônio simplesmente se oculta ou sai daquela posição em que estava a causar aquela dor, aquela enfermidade, vai para outra. Acordos de cavalheiros, prontos. Depois, quando volta com maior força até a morte da pessoa, né? Não vê aquilo que o Tibijó fazia. As pessoas, como exemplo, viu o ex-presidente do Zimbábue, ou não sei se... Acho que é do Zimbábue, onde Zâmbia ou Zimbábue, se morre na metração. Estava doente, foi lá, ele orou para ele. Todos pularam, tentaram, disseram que foi curado, mas quando eles assustaram o homem, bateu a caçuleta. Tá bem? Bateu a caçuleta. Mas como é que pode? Mas o pastor está querendo dizer que quando o homem de Deus ora para alguém, não pode morrer. Não é isso que estou a dizer. Pode sim, mas pode ter vários fatores. Como eu disse, um desses é mesmo esse. O homem de Deus orou, pode sim perecer se o homem voltar nas suas práticas pecaminosas. Ou então o homem de Deus orou, recebeu a cura, mas a causa daquela enfermidade é doença, e ele volta novamente a praticar doença, ou seja, aquele mesmo pecado, pode voltar a ficar doente e morrer. Ou até ir com o homem de Deus orar e já não ficar curado. E há aqueles casos até que por causa daquele pecado, o homem de Deus vai orar, não vai ficar curado, enquanto não confessar o tal pecado, não receber a cura. Tá bem? E há casos, como o caso desse homem, que eles até não precisaram confessar, mas por causa da atitude que eles mostraram, o Senhor se compadeceu dele, do homem, viu o esforço deles que eles fizeram, tá vendo? O esforço que eles fizeram de chegar até lá, e foi um esforço de uma atitude de fé. Eles acreditaram, e o Senhor viu nos seus corações que eles tinham fé de que o Senhor não só era de Deus, que o Senhor que iria curar ele, aquele Senhor. E assim o Senhor concedeu o perdão e também, glória a Deus, a cura. Mas há vezes que o Senhor lidar com as pessoas de um pouquinho, ou então de uma forma mais diferente, né? Que espero que a pessoa não só tome atitude, vá ter com o Senhor, mas abra a boca e confesse e diga o que ele quer. Não foi assim com o cego Bartimeu. Quando gritou, depois o Senhor disse, manda trazer. E ele foi levado até aos pés do Senhor, e o Senhor perguntou-lhe, o que é que tu queres que eu te faça? Se ele dissesse, eu quero dinheiro, o Senhor ia dizer a Judas Iscariotes, Judas, dá-lhe algumas moedas aí, dá-lhe algumas moedas que tu tens, ou que está lá na bolsa, e Judas teria lhe dado algumas moedas, e pronto, continuaria cego, mas teria recebido algumas moedas. Mas ele foi também inteligente, ele disse, eu quero visão, quero ver. E o Senhor disse-lhe, não seja feito como tu queres, como desejas. E assim foi-lhe restituída, foi-lhe dada a visão. Porque ele bem sabia que com a visão poderia trabalhar para ganhar dinheiro. Mas se recebesse dinheiro,
o dinheiro acabaria se calhar no mesmo dia, ou se calhar passaria lá um ladrão que lhe teria roubado e ficaria sem nada, sem dinheiro, outras moedas e também continuaria sem visão. Mas ele optou naquilo que é o melhor, ter visão para assim ir trabalhar e ganhar dinheiro. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus Cristo. Então, aqui aprendemos uma lição, amados irmãos. E eu desafio a todos que também, glória a Deus, façamos isso. A todos que façam isso. Fazer o que é de concreto? O que esses homens fizeram, a atitude que eles tomaram. Não é que você vai poder catucar alguém, vai poder prejudicar alguém ou fazer alguma obra negativa para poder chegar até onde está o Senhor. Onde está o servo do Senhor. Não precisa prejudicar ninguém, não precisa furtar, não precisa, aliás, fazendo isso estará a pecar e logo vai entristecer o coração do Senhor. Entristecendo o coração do Senhor, o vivo Deus não poderá esperar receber nada da parte do Senhor, porque você já está a tropeçar contra a lei do Senhor. Sim, sem precisar fazer cunha, sem precisar atropelar ninguém ou passar por cima de alguém, não. Mas você só precisa passar por cima dos diabos, só precisa atropelar os diabos e todos os seus obstáculos que eles colocarem à sua frente. E assim avançar determinado, tomando uma atitude enérgica, porque aqui o que esses homens fizeram foi uma atitude, tá vendo? Claro, não negativa, mas positiva, porque existem também atitudes negativas. Alguém, por exemplo, que de repente, por causa das aflições que está passando, situações negativas ou circunstâncias adversas, sim, a sua vida, de repente se revolta e diz: não quero saber mais de orar, nem nada, não quero saber mais de ir para a igreja, por isso está demais. E decide e tomar os seus copos, decide se prostituir, ou então alguém que está há bastante tempo sem ter relações sexuais, uma mulher ou um homem, e de repente, por causa daquelas necessidades, né, desejos fisiológicos, ele de repente decide e se envolver com um homem ou com uma mulher. Toma uma atitude, mas uma atitude negativa, que vai lhe fazer ter consequências trágicas, consequências graves. Tá bem? Mas se alguém tomar a atitude positiva e disser: eu não arredo o pé, eu não entrego as coisas santas aos cães, nem as pérolas aos porcos, prefiro permanecer assim. Assim, se for essa vontade do Senhor que eu não me caso, prefiro permanecer assim, entrar no céu. Mas sei que também não será essa a vontade do Senhor, porque é da vontade do Senhor que o homem se case, que a mulher se case. Oh, aleluia! E essa atitude vai agradar a Deus. Isso também é fé, porque você está a mostrar que tem confiança no Senhor, e sendo fiel a Ele, Ele também será fiel para consigo. Oh, aleluia! Assim, alguém mostrar que está doente, ao invés de tomar uma atitude negativa e atrás dos quimbandeiros, dos curandeiros ou adivinhadores e fazer tratamentos com produtos caseiros ou coisas semelhantes. Não, mas que a situação está difícil, prefiro permanecer assim. Se for essa vontade do Senhor que eu permaneça assim, então seja feita a sua vontade. Não vais perecer, só vou perecer se for a vontade do Senhor, mas quando a vontade do Senhor não vou perecer, prefiro permanecer. Se isso não está a fazer efeito, então o Senhor sabe por quê, mas que eu vou continuar. Não vou atrás dos quimbandeiros, dos curandeiros, nem arredar o pé por aí não sei onde, nada. Glória a Deus nas alturas. E por outra, e senão mesmo acima disso tudo, é abrir o coração. Sim, se há pecado, confessar o pecado, e assim, glória a Deus, Deus vai perdoar e vai conceder a cura, vai conceder o milagre. Porque também há doenças que são espirituais, que não são curadas no físico, não é? Não tem cura no físico. As doenças que são espirituais, que atingem a alma, como a depressão, só recebe a cura quando também o homem recebe o perdão dos pecados. Aquele um grande vazio lá na alma. Sim. Mas se o homem confessar os seus pecados, recebe o perdão dos pecados, e a alma é sarada, a alma é curada. David descobriu isso, o rei David descobriu isso.
E ele, que quando descobriu, implorou a Deus para que Deus sarasse a sua alma que estava ferida. E Deus sarou a sua alma por causa dos seus pecados, por causa dele ter se prostituído e ter também matado, glória a Deus, o marido da mulher com quem ele se envolver. Sim. E porque ele confessou seus pecados, então recebeu perdão dos pecados. E ele escreve nos seus Salmos 51, se não me atração, ele diz: há um coração quebrantado, espírito contrito, tu não desprezas, ó Deus, pois sacrifícios para ti são coração quebrantado, espírito contrito. Tá bem? Significa quebrantamento, confessar, abrir-se perante o Senhor, abrir-se perante o vivo Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E também isso significa humildade. Esses homens, tanto que estavam na cama, como também que foi os que levaram, que carregaram ele, foram também humildes. Humildes. Porque não sabemos qual era a condição deles, socialmente falando. Se calhar eram homens bem-sucedidos, se calhar vieram de um lugar mais distante, de um distrito distante, de um município, de uma comuna, de uma vila distante daí, mas porque queriam um objetivo que é ver a cura do amigo deles, não mediram a distância, como se diz lá, não é? Para um homem que está a pancrear uma mulher, diz que o amor não mede distância, assim, não há distância, não mede distância, também não mede tempo, nem coisa do gênero. E eles avançaram, porque quem é orgulhoso vai dizer que é isso. Vou entrar naquela casa onde está cheio de multidão, para não iam chegar aí, logo não há como chegar até lá, está tudo cheio de multidão, e iam sair de lá escandalizados. Que é isso? Esse é o homem de Deus assim, até para chegar onde ele está. Multidão, isso tudo, não sei, com muita gente se escandaliza, vai para a igreja, chega até lá, não quer subir no altar para se orar para ele. Quer esperar que no final da reunião ir ter com o apóstolo, e quando se diz, não, isso não funciona assim, quando o apóstolo vai orar para as pessoas, é questão de subir até o altar, e o apóstolo ia orar para si, ficam escandalizados, não, mas o apóstolo não tem dia para atender, o apóstolo está aqui aos sábados e aos domingos, mas não pode me receber assim particular, não, isso não depende de nós. Porque o normal é mesmo subir ali no altar e o apóstolo orar para si. Agora, se você quer falar com ele à parte, isso já depende dele. Você tem que subir no altar, aí você falar, se ele ceder, isso já é dele, não tem nada a ver com o que é conosco. Tá bem? Mas muitos ficam escandalizados, saindo de lá não pode, como um gente disse não pode, nós somos visitantes, quer dizer, o visitante quer impor regras na casa do outro. Você já viu isso? Não pode, somos visitantes, você tem que nos receber bem, tem que nos tratar bem, para voltar uns mais, porque assim já não dá, porque não sei. Mas onde é que já se viu isso? O visitante quer impor regras, quer impor. Quer dizer, lá onde ele saiu, ele viveu na casa dele, onde ele saiu, na casa do pai dele, o pai dele, diabo, com o irmão dele, o irmão dele, diabo, nesse caso. Que ele tem servido o companheiro deles, que é o mordomo satânico, diabólico. Então ele também quer transportar até na casa onde ele vai o mesmo procedimento, o mesmo hábito e tudo, e muito mais. Sem saber que cada casa é uma casa e cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Tá bem? Glória a Deus nas alturas. Não querem se conforma. Quando você vai numa casa, tem que aceitar. Caso se contrário, não, se retire. Agora, é claro, as situações, como fizemos questões humilhantes, aí já é uma outra coisa. Mas não é esse o nosso caso, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esses homens foram ver a multidão que havia fluído aquela casa, dentro e fora. O que eles fizeram? Poderiam muito bem ter voltado, mas disseram, não, aqui a gente não volta, não há possibilidade de ter diretamente com ele, então vamos fazer alguma coisa. Subiram o teto, arrombaram o teto, e dá para saber que não houve pessoas que disseram, que é isso que vocês estavam fazendo? Estavam subindo sem querer, estavam bem vestidos, eles não quiseram saber disso. Dá para saber que Jesus sentiu-se atraído a toa. Dá para saber que foi emoção, coisa do gênero. Não, a atitude daqueles homens foi uma grande atitude de fé.
e determinação. É isso que Jesus quer de nós. É isso que Jesus quer de você, meu irmão, minha irmã. Uma atitude, uma atitude positiva, de uma grande determinação. Enquanto eu não alcançar o que eu desejo, não desisto. Não é coisas materiais, coisas espirituais. Não significa que material também não pode buscar. Busca-se, mas sobretudo o espiritual. Porque alcançando o espiritual, material, necessariamente vai se manifestar. Amém? Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que essa mensagem tenha sido proveitosa mais uma vez para todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, pastor Rufino. Amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. Amém, amém. Amém. Deixa eu botar. Amém, glória a Deus. Louvado seja Jesus Cristo. Que Deus a todos. Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. 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 Está entre nós alguém doente? Se houver alguém que esteja doente, por favor, levante sua mão. Eu vou fazer uma oração antes de eu me retirar, porque temos nossa reunião dos servos, dos pastores. Então, se houver alguém que esteja doente entre nós, por favor, levante sua mão. Levante a sua mão. Ou se estiver a interceder por alguém, também pode levantar sua mão e eu vou ministrar. Pai, em nome de Jesus Cristo, visite o obreiro David Miguel. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor sabe a situação. Assim, a obreira Georgiane Nunes, a obreira Tânia Caetane, a obreira a irmã Ruth Freitas, e tantos outros, Senhor Jesus Cristo, irmã Luzala, irmã Adriana Jesus. Pai, visite em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus visite sua vida, que Deus toque. Sim, quero você mesmo, como alguém para a qual você está intercedendo, seja visitado. O doente seja curado em nome de Jesus. O oprimido seja liberto. As cadeias sejam quebradas. O jugo seja destruído em nome de Jesus Cristo. Receba a cura. Receba o milagre. Pai, toca, Senhor. Se houve pecados, perdoa os pecados, ó Deus. E traz a cura em nome de Jesus Cristo. O milagre, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, como aqueles homens que ajudaram, ou sim, o companheiro deles paralítico. Sim, Santo Deus. E aquilo fez com que ele recebesse saúde em nome de Jesus Cristo. Essa mulher também está a interceder por essa pessoa que está na cama, no leito da cama, por causa dos seus pecados, por causa das portas abertas que ele abriu. E nem tem coragem de abrir a sua boca para confessar. Mas pela tua misericórdia, Deus, perdoa, Senhor. Perdoa, Santo Deus. Perdoa, Deus vivo. E haja cura, haja milagre, haja restauração. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que Deus conceda, que Deus toque na sua vida, no seu corpo, em tudo que é seu, na vida daquele por o qual você está a interceder. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E também que o Senhor conceda o desejo do seu coração. Você, glória a Deus, tem um desejo e quer ver a mão do Senhor. Que o Senhor conceda o desejo do seu coração. Eu não sei o que é, mas que o Senhor conceda o desejo do seu coração. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, Senhor. Amém, glória a Deus. Muito bem, que Deus abençoe mais uma vez. Fiquem na paz, fiquem na bênção. Amém, pastor. Estaremos juntos mais tarde, se Deus quiser. Amém, amém. Madrugada. E assim vamos prosseguir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Amém, amém, amém. 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 Deus abençoe a todos, irmãos. Amém, amém, amém. Amém.